Minhas saudações a todos vocês, alunos e alunas do nono ano. Eu sou então o professor Robson, que atualmente estou trabalhando com vocês a disciplina de Ciências. E hoje, nessa videoaula que eu estou elaborando para vocês, nós vamos trabalhar o assunto transformações da matéria. Muito bem. Então, o que vem a ser matéria? Uma vez se chamava aquela disciplina lá de escola, né? Matéria, disciplina. Mas não, dentro das ciências, da química, da física, e que é o que vocês começam a ter no nono ano, matéria é denominado tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Trouxe alguns exemplos, né, de alguns objetos concretos, né? Por exemplo, uma caneta, ela tem massa? Ou, inicialmente, o que é massa? Em que se mede massa? Quando a gente diz que a minha massa corporal é de 65 quilos. Né? Então, tudo que a gente mede em quilograma, grama, decigrama, nessas unidades aí é o que a gente chama de massa, né? A massa de um corpo, por exemplo. E ocupa lugar no espaço. Então, vejam, essa caneta, ela tem massa e ela ocupa lugar no espaço? Sim, né? Consequentemente, ela é matéria. Além disso, posso pegar ali o bloco de ouro, né? Também, né? Tem massa e ocupa lugar no espaço, algumas frutas, uma árvore, alguns parafusos, tudo isso então vem a ser matéria. Exemplos então do que vem a ser matéria. Eu coloquei ali a descrição também, então. Os alimentos, metais, objetos concretos, tudo aquilo que eu posso tocar, tudo aquilo que existe massa, que eu consigo ter uma noção específica, né, do material que está em constituição. Coloquei também exemplos do que não é matéria. Né? Então eu coloquei aí amor, alegria, paz, felicidade. Aí eu pergunto a vocês, alguém de vocês já comprou 1 quilo de amor? 1 metro de alegria? 500 gramas de felicidade? Estranho, né? Acho que não é possível fazer isso, né? Então isso são apenas sentimentos, são coisas que não podem ser tocadas, que não têm massa e, portanto, não ocupam lugar no espaço e, portanto, não são matéria. Então isso são alguns exemplos que eu trouxe aí para compartilhar um pouquinho com vocês. Outra relação específica com isso são as propriedades da matéria, que a gente vai estar vendo um pouquinho, vocês já viram também, acho que no início do ano um pouquinho. O que vem a ser essas propriedades da matéria? São as principais características que a matéria possui, né? Que são características diversas, como por exemplo, cor, sabor, o formato, a constituição, os estados físicos que se encontram no meio ambiente, são diversas características que vão definindo uma matéria. E nós aqui hoje nessa videoaula vamos nos atentar um pouquinho mais com as transformações da matéria, as quais podem ocorrer, são classificadas de duas formas essas transformações. Podem ser as transformações físicas e as transformações químicas. Uma transformação física, então. O que vem a ser uma transformação física? Quando as mudanças que ocorrem, elas não alteram a composição das substâncias originais. Então a gente tem um fenômeno chamado de fenômeno físico. Se ocorre uma transformação física, então é possível retornar ao original. O que eu quis dizer com isso, né? É algo que eu posso fazer uma modificação, fazer uma transformação com ele, mas se eu quiser eu posso voltar a ter aquilo que eu tinha lá no início, né? O que eu tinha inicialmente dentro desse processo. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o caso de um bloco de gelo, então, né? Se eu tenho um bloco de gelo e eu derreter ele, deixar na temperatura ambiente ou aquecer, derreter, né, esse bloco de gelo, eu vou ter água. Com essa mesma água, eu consigo voltar a ter o bloquinho de gelo? Sim ou não? A resposta é sim, né? Por quê? Porque nesse caso só houve uma transformação física, ela só mudou de estado físico, ela foi do estado
sólido para o estado líquido, no caso de descongelar a barrinha de gelo, ou ela foi do estado líquido para o estado sólido, no caso de congelar, então, essa barra de gelo. Aqui eu trago 3 estados físicos que as substâncias elas podem se apresentar. Vocês também já devem ter visto, né, esses 3 nomes aí, os 3 estados físicos, que é o sólido, o líquido e o gasoso, né? E de acordo com o estado físico que a substância se encontra, a matéria vai ter algumas características um pouquinho distintas. Quais são essas características um pouquinho distintas que eu me refiro? No estado sólido, então, a substância ela possui forma e volume fixos e suas moléculas estão fortemente unidas e organizadas. O que eu quero dizer com isso? Vejam na figura aqui acima, eu estou mostrando aqui para vocês também. Ó. No bloquinho aqui de gelo, na barrinha de gelo, ó, o que acontece lá no interior com as moléculas? Ó? Elas têm um formato, ela tem uma forma específica e elas estão fortemente unidas. Eu sempre questiono os alunos, onde é mais fácil eu vou utilizar o termo atravessar a minha mão? Dentro de um bloco de gelo, dentro da água líquida que está dentro de um copo ou dentro de um recipiente qualquer, ou dentro da água presente no ar, nesse caso, né, do vapor d'água. Onde que é mais fácil eu atravessar a mão ou um corpo qualquer atravessar? E aí, está certo quem respondeu atravessar a mão na água que está presente no ar, no vapor d'água nesse caso, né? Por quê? Porque no estado sólido, como está escrito aqui embaixo, ó, as moléculas elas estão fortemente unidas, então elas têm uma força de atração maior. E outras 2 características aqui bem importantes é que elas têm forma e volume fixos, né? Não adianta eu querer colocar um bloco de gelo que seja de um tamanho maior dentro de um copo pequeno, né? Que ele não vai caber ali. Então, eles têm formas e volumes fixos, né? No estado líquido, o que vai acontecendo então com essa força existente aqui entre as moléculas que compõem? Ela vai se tornando um pouquinho menor, as moléculas passam a ter um distanciamento maior e ela vai se tornando com uma intensidade, né, uma interação intermolecular um pouquinho mais fraca, mais reduzida, eu diria assim. E uma outra característica que traz aqui também, então, em relação ao volume, né? Ela tem volume fixo, porém variável, né? Eu tenho, no caso ali, ela vai ocupando esse espaço que é cedido a ela. E esse ocupar o espaço cedido a ela tem influência com a questão da gravidade. Já vou citar um exemplo que talvez vocês vão entender um pouquinho melhor. E no estado gasoso, então, a substância ela se dispersa. O que é se dispersar? É se espalhar em todo o meio, tendo forma e volumes variáveis. E neste caso, então, as moléculas elas se encontram desorganizadas. O que isso quer dizer? Elas ficam mais espalhadas, né? Elas ficam mais distantes entre si e ficam em lugares diversos aí relativos dentro desse processo. Um exemplo, então, que eu vou citar para vocês seria o seguinte. Imaginem a seguinte situação. Você tem um botijão de gás que é aberto lá num canto da sala, ou que vaza um pouquinho de gás lá no canto da sala. Que conclusão a gente pode chegar? Esse gás ele vai ficar somente lá nesse canto ou ele vai se espalhar por toda a sala? E aí, ele vai se espalhar por toda a sala. Precisa de um certo intervalo de tempo para isso ocorrer, mas como ele é um gás, ele vai se dispersar em todo o meio. Agora pense que você vai virar um balde d'água lá no canto da sala. O que vai acontecer com essa água que você virou lá no chão? Ela vai se espalhar por todo o chão da sala. Talvez não todo, né? Mas ela vai ocupando o quê? Quanto mais água você vai colocando, ela vai subindo no nível, né? Então, por isso que ele quer dizer aqui, ó, pela ação da gravidade, né? Que quando ela está no estado líquido. E quando ela está, então, no estado sólido, o que vai acontecer?
Se você deixar ela lá no cantinho, um bloco de gelo lá no cantinho, ele vai ficar lá no canto da sala, né? Desde que ele permaneça no estado sólido, né? Porque a partir do momento que ele vai para o estado líquido, ele já passa a ocupar novamente todo o espaço da sala, influenciado pela ação da gravidade, ou seja, atingindo um nível. Trago duas perguntinhas aqui para vocês. O que é necessário fazer para que um bloco de gelo se transforme em água líquida? E o processo ali de levar a água líquida para o estado de vapor? E aí, o que eu preciso fazer para que ocorra essa transformação? Vocês podem ir pausando os vídeos nessas perguntas aí que eu vou fazendo, tentando responder e depois ver então possíveis respostas. A minha resposta então seria o quê? Variar a temperatura. Por quê? Porque quando a gente varia a temperatura de uma substância, ela tem uma tendência a mudar de estado físico. Né? Então, a temperatura é um fator que altera o estado físico da matéria, podendo levar a substância de um estado sólido para líquido, líquido para gasoso, ou também em processos contrários, né? No processo gasoso para líquido ou líquido para sólido, né? Então, ele pode fazer todas essas relações. A diferença seria o quê? Que quando ela está levando do estado sólido para o estado líquido, o que precisa fazer com a temperatura? Aumentar, né? O sólido seria o bloquinho de gelo, vamos pensar a água. O líquido seria já água líquida, né? Como o próprio nome diz. E gasoso seria o vapor d'água. Então, para mim derreter um bloco de gelo, eu preciso aumentar a temperatura. Para aquecer a água, fazer ela virar vapor, também precisa aumentar a temperatura. E o processo contrário que também pode ocorrer, né? Que daí, nesse caso, a temperatura precisaria diminuir. Cada transformação dessas aqui recebe um nome, né? Então, vejam só. Quando ela passa do estado sólido para o estado líquido, está ocorrendo a fusão. Quando ela passa do estado líquido para o estado gasoso, está ocorrendo a vaporização. Quando ela passa do estado gasoso para o estado líquido, está ocorrendo a liquefação, ou também chamado de condensação. E quando a substância passa do estado líquido para o estado sólido, está ocorrendo a solidificação. Ainda uma outra hipótese que pode ocorrer é uma substância passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso, ou o processo contrário, do estado gasoso para o estado sólido. Nesse caso, a gente diz então que o nome é sublimação dessa transformação. Um exemplo que pode ser citado é a naftalina, né, que é aquelas bolinhas de cheiro que se coloca junto com a roupa, né? Você coloca ela lá, deixa e com o tempo você vai perceber que ela desaparece. Em outras palavras, o que é que aconteceu? Ela evaporou. Nesse caso, o que ocorreu então? Ela passou do estado sólido para o estado gasoso. Aqui nessa parte já é o que eu coloquei também para vocês, então, que se a temperatura aumentar, é uma tendência a ir para o estado gasoso. Não quer dizer que ela vá atingir o estado gasoso, mas ela tende a ir nesse sentido aqui das setas, né, do estado sólido para o estado gasoso. E se diminuir a temperatura, ocorre o processo contrário, então, ela tende a ir para o estado sólido. Até agora a gente falou então das transformações físicas, né? Exploramos um pouquinho mais a parte das transformações físicas. A partir de agora, então, a gente vai ver um pouquinho mais sobre as transformações químicas, portanto. Inicio com uma situação aí, né? Uma aplicação. Se deixarmos uma corrente exposta ao ambiente, com o tempo vai ocorrer a formação de ferrugem. Acredito que vocês concordam comigo, já devem ter visto situações como isso, não só necessariamente uma corrente, né? Um prego, alguma coisa ali de metal. No preparo de um bolo, misturamos os ingredientes, preparamos a massa e colocamos no forno para assar. Eu pergunto a vocês, tem uma transformação aí nesse processo? Está ocorrendo uma reação? Para assar carne na churrasqueira, colocamos a madeira ou o carvão e inicia-se o processo da combustão, ou seja, o processo da queima. Está havendo uma transformação aí?
nesse processo? Está havendo uma mudança da matéria? Quais são as semelhanças entre as práticas citadas anteriormente? E aí, vejam só, quais as semelhanças entre as práticas citadas anteriormente? Novamente, vocês podem pausar o vídeo, fazer suas anotações e depois observar. Uma que eu quero destacar a vocês, principal aqui, que é o meu foco, é o seguinte, vejam só, vocês têm os ingredientes, vou pegar o exemplo aqui do preparar o bolo. Vocês têm aqui os ingredientes, vocês misturam, fazem a massa aqui e colocam para assar. Agora vejam só, vocês conseguem pegar a massa aqui, voltar a deixar ela não assada, voltar aqui a ter todos os ingredientes e chegar novamente lá nos ovos, na farinha, nessa parte? Não, né? Não consegue, é um processo difícil. O mesmo caso aqui com a lenha, né? Quando ela está aqui queimando, aí você pega lá a cinza e transforma ela novamente num pedaço de lenha. É possível? Ou a ferrugem ela vai corroendo, né, as coisas. Então, se você pegar aquele pozinho da ferrugem, você consegue voltar a juntar esse pó e fazer novamente a corrente? Acredito que não, né? Por quê? Porque o que acontece? Nesse caso, está ocorrendo uma transformação química. Ou seja, na transformação química, nem sempre você consegue fazer esse processo contrário, né? Como ocorre nas reações físicas, nas transformações físicas, tá? Então essa é a principal diferença. Uma transformação física você faz, a reação ocorre e você consegue voltar a ter o que você tinha lá no início, o original, como eu chamei antes na descrição. E na transformação química, isso não é possível. Essa é a principal diferença, então. Vejam o conceito, então, para transformação química que eu trago aqui para vocês. Transformação química ou fenômeno químico ocorre quando há alteração na natureza da matéria e na sua composição, ou seja, quando uma ou mais substâncias se transformam em novas substâncias, deixando de ser o que era ou o que eram para ser algo diferente. Então veja, o ovo deixou de ser ovo, a farinha deixou de ser farinha e formou lá a massa do bolo assada, ou simplesmente a massa antes de assar. São várias transformações químicas que teve aí no meio. Então, nesse caso, há essa transformação. Vejam só, eu trouxe alguns exemplos aqui também, né? Então, o antes ali tinha-se o ovo e depois que você cozinhar o ovo ou fritar o ovo, pegue um ovo cozido, volte a ter como é que eu vou dizer, o ovo original aqui, o ovo cru, né? É possível fazer esse processo inverso? Não, né? Então, nesse caso, ocorreu uma transformação química. Aqui também, né, os ingredientes do pão e o pão. Né? Consegue pegar o pão e voltar a ter os ingredientes? Não. Então, não foi apenas uma transformação física. Ocorreu uma transformação química nesse processo. Um terceiro exemplo que eu trouxe aqui, né? Tem-se a cana, com o suco da cana produz-se o melado. Agora, é possível pegar o melado e voltar a ter o suco da cana? Também não, né? Então, por isso que nesse caso a gente diz que houve uma transformação química. Então, a transformação química é quando eu não consigo fazer o processo inverso, eu não consigo, a partir, né, do resultado ali da reação, voltar a ter os elementos que eu tinha no início que reagiram dentro desse processo. Agora, então, vem alguns conceitos um pouquinho mais direcionados para a parte aí né, da ciência, né? Então vejam só. Ao estudarmos a transformação da matéria, nos atentamos a duas situações. Quais são elas então? O estado inicial e o estado final da reação. Veja, nós poderíamos pegar várias situações ali, porém o nosso estudo aqui, né, enquanto educação básica ainda, foca-se apenas no estado inicial e no estado final da reação dentro desse processo. Quando a transformação ocorre, na maioria das vezes, algumas características da matéria sofrem alterações, como, por exemplo, mudança de cor, aumento ou redução de volume, mudança de estado físico. Então, como eu percebo que uma transformação ocorreu? A partir de alterações nas características. Quando pega o ovo cru, que a gente já citou lá, e o ovo cozido,
Qual a diferença ali que você percebeu nele? Teve alguma diferença que permitiu você identificar que houve uma reação? A transformação da farinha, dos ovos, da água ali no pão. Teve diferença nesses dois elementos aí? A questão do melado e do suco da cana. Teve diferença ali? Sim, né? Se você pegar uma corrente não enferrujada e uma corrente enferrujada, tem diferença você olhar para uma ou para outra? Tem, né? Então isso permite você identificar que houve uma transformação nesse processo. Quando ocorre uma transformação da matéria, então a gente vai dizer que houve uma reação. Essa reação aí muitas vezes aparece o termo reação química, né? Ou também poderia ser uma transformação relacionada dentro de processos reversos, né? Mas para nós aqui, por enquanto, a gente vai dizer apenas que houve uma reação ou uma reação química, tá? Então, a partir de agora, o termo transformação é sinônimo do termo reação. Tudo que a gente tem antes da transformação e participa da reação, o nome atribuído a isso vai ser reagentes. Justamente por quê? Porque eles reagem entre si, ocorre uma reação e eles se transformam em produto. Então, o que serão os produtos? É tudo aquilo que se formou depois da reação, né? Vejam só. Aqui eu trouxe já o esqueminha aqui, então, tudo que nós temos antes, nós vamos chamar de reagente ou reagentes, né? Porque eu posso ter um ou mais reagentes, e tudo que eu tenho depois, né, após ocorrer essa reação, então, a gente vai chamar de produto ou produtos. E para a gente representar, então, sempre isso, nós vamos utilizar uma seta, tá? Então, a seta aqui eu sempre vai estar indicando para o lado dos produtos. Tá, ok? São algumas definições importantes para vocês. Então, antes nós teremos os reagentes ou reagente. A partir da seta aqui, então, indica que ocorreu a reação e formaram os produtos, ou produto nesse caso. Uma reação que eu vou comentar um pouquinho com vocês é a reação de combustão, que já citamos antes, que é a queima, né? Quando a combustão ela ocorre, ou melhor dizendo, a combustão ela ocorre entre um combustível e um comburente, né? Então, quem é o combustível? É o material a ser queimado. E quem é o comburente? É o material que reage, que interage com o combustível, né? Que vai gerar essa reação. A madeira queima se ela não tem a presença de oxigênio, se ela não está no ar. Tem um experimento, até ele consta no livro didático de vocês, e se vocês quiserem talvez fazer, podem fazer, que é acender uma vela e aí colocar o copo sobre a vela. Né? O que vai acontecer? A vela ela vai lentamente vai apagando. Por quê? Porque ela queima todo o oxigênio existente dentro ali do copo, naquela região, naquele espaço, e, consequentemente, ela não tem mais o comburente. Cadê a minha seta aqui? Aqui, ela não tem mais o comburente, né? Que é o material que vai reagir com o combustível, ou seja, aquilo que está sendo queimado. Então, o gás oxigênio, o O2, ele é o principal combustível que participa, então, dessa combustão. Esse gás oxigênio, né, vocês sabem que ele está presente, né, no ar atmosférico na proporção de aproximadamente 21%, se eu não me engano. 78% nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases que aí estão presentes, né? Eu falei antes para vocês e eu nem lembrei que tinha colocado aqui, mas é esse caso aqui, né? Você pega a vela aqui, né? Acende ela, coloca o copo sobre essa vela, né? E com o tempo você vai perceber que a vela se apaga, né? Justamente por quê? Porque ela queimou o oxigênio que estava interno ao copo. Uma folha de papel, vejam só, a chama, que o fogo, na realidade, ele vai, eu vou utilizar esse termo, ele vai para o ar, né? Por quê? Porque ele está queimando o oxigênio que está ali ao seu redor. Aqui eu vou falar um pouquinho ainda sobre uma outra lei, que é a chamada Lei de Lavoisier. Talvez vocês até já viram essa lei, já ouviram falar nela. A Lei de Lavoisier ela diz o seguinte,
que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Já ouviram falar nisso? Então, o que ele quer dizer com isso? Que as coisas elas não desaparecem do nada, elas vão fazer o quê? Elas vão fazer uma reação. Nessa reação, o que vai estar ocorrendo? Vai estar ocorrendo uma transformação química. Então não quer dizer que algo deixou ou deixa de existir. Ele se transforma em uma outra substância. Okay? Então por isso que ele afirma isso. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Em virtude disso, então, como nada se perde, Lavoisier ele propôs uma lei que é a chamada Lei da Conservação das Massas. O que isso quer dizer? Que em um sistema fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Lembrem-se que nós já estudamos um pouco sobre tabela periódica também. E na tabela periódica, a gente viu os conceitos de massa atômica, né? Então, lá na tabela periódica, vocês podem consultar a massa atômica de cada elemento químico. E eu trouxe um exemplo aqui para vocês, tá? De uma reação. Vejam só, minha pergunta para vocês. Quem são os reagentes ou o reagente? Quem é o produto ou quem são os produtos? Se quiserem, pausem o vídeo ali e respondam para mim, nesta reação aqui. Quem são os reagentes e quem são os produtos? Ou o produto, pode ser tanto plural ou singular. E aí, conseguiram? Vejam só, o que define os reagentes e o produto, ou os produtos, é a seta que a gente coloca aqui no meio, né? Então, nessa situação, quem seriam os reagentes? Seria o CO gasoso mais meia molécula de O2 gasoso que produz o CO2 gasoso. Então, o CO2 seria o produto. Mas onde eu quero chegar aqui também? Eu quero chegar nessa lei da conservação das massas de Lavoisier. Se vocês consultarem a tabela periódica, vocês vão ver que a massa do carbono é igual a 12 unidades e a massa do oxigênio é igual a 16 unidades. Então vamos ver aqui, nos reagentes. Quem são os reagentes? Como a gente já falou, é o CO e o O2. Então vejam só, qual a massa do carbono? 12. Qual a massa do oxigênio? 16. Se nós pegarmos 12 mais 16, vai dar 28. Agora vejam só, aqui eu tenho O2. Então eu tenho que pegar o quê? Um meio, né, que está na frente, mais 2 vezes a massa de cada oxigênio. Se um oxigênio tem 16 e aqui eu tenho 2, então eu tenho que pegar 2 vezes 16. Resolvendo essa continha aqui, nós vamos chegar a 16. Então veja, se eu somar a massa dos dois reagentes, quanto que eu vou obter de massa? 44. Agora analisando os produtos aqui, que nesse caso é um produto apenas, né? Apenas o CO2, dióxido de carbono. Então vejam só, C12. Quantos oxigênios tem aqui? 2. Então mais 2 vezes. Qual é a massa de cada oxigênio? 16. E resolvendo isso aqui, nós vamos obter 44. Conclusão, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. E isso, então, vem para confirmar esse princípio, né, da lei de Lavoisier, ou seja, o princípio da conservação das massas. Eu espero que esse vídeo, então, possa auxiliar vocês, tá? E muito obrigado pela sua atenção.